Mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, domingo, dia 9 de fevereiro de 2025, o quinto domingo do tempo comum na liturgia da palavra. E como sempre, todos os dias eu trago para vocês o evangelho do dia com o meu humilde comentário, né? E com isso tem pessoas que abraçam, né? Que gostam, mas tem pessoas também que não gostam, mas é assim a vida, né? Encontro muitas pessoas por aí, né? Até pessoas evangélicas, né? de outras denominações, de outras religiões, que curtem minhas pregações. Agradeço a elas, né? E a todos vocês que curtem a palavra de Deus. Ai de mim se eu não evangelizar. São Paulo falou isso para nós todos, né? Esta vida, é claro que nós precisamos estar envolvido, precisamos desta vida, deste mundo, né? Mas não podemos deixar de lado as coisas de Deus. Devemos separar as coisas que é do mundo, as coisas que tem tanta marcada para vencer, e abraçar as coisas de Deus, que é eternamente, né? A fé que enxerga, a gente vê aquilo que não enxerga com os olhos, né? A gente enxerga um futuro que você não vê agora com os próprios olhos, né? Então precisamos fazer parte desse povo que tem fé em Deus e que abracem a fé em Deus, né? E põe em prática no dia a dia. Então obrigado a todos que curtem minhas pregações, vocês também que não curtem, mas quem sabem, né? Vamos falar um pouco aqui sobre este assunto, né? Lançai as redes para as águas mais profundas, avançai para as águas mais profundas, ou seja, para as pessoas que não gostam de Deus. Tem pessoas que não gostam de Deus. Então Jesus ele convida todos os dias pessoas para pescarem, não peixes, né? Como ele chamou, como os apóstolos faziam, né? Quando ele chamou os apóstolos que viviam da pesca, passaram a noite inteira, não pescaram nada, e Jesus os convidou, né? Para fazerem parte da sua missão, já que Jesus sabia que ele iria deixar este mundo um dia, né? Fisicamente, espiritualmente ele está aqui no meio de nós, mas todos nós um dia iremos deixar este mundo fisicamente, iremos passar por a morte. Mas quem trabalha, quem luta por a vida, quem trabalha fazendo a vontade de Deus, apenas o físico sai, mas o espiritual, a pessoa permanece para sempre. Porque quem ama Deus, quem faz a sua vontade, não morre. A morte não é o fim, é apenas uma passagem para a vida. A gente fica, né, no espiritual. É só a gente prestar atenção à vida dos santos da igreja, né? Nunca se falou tanto em São Pedro e São Paulo e São Tiago, né, desses apóstolos, nos santos, como se falam agora, né, depois que eles já morreram. São João Batista, São João Evangelista, São José, Maria Santíssima, nunca se falaram tanto neles, né, no tempo quando eles viviam, né? Não falavam-se tanto neles como se falam agora. E assim somos nós que lutamos por a santidade. Um dia, quando a gente morrer, o físico, o corpo, né? Então aí é que irão falar muito mais, né, da gente, porque a morte não separa apenas o físico, mas a pessoa fica viva através das boas obras, daquilo que a pessoa fez ao bem comum de todos, né? Em favor dos outros, né? Então Jesus ele convida todos os dias para seguir, né? Deixar tudo e seguir Ele.
Não que Ele queira que a gente abandone as coisas do mundo, né? Esse mundo que se fala aqui não é esse mundo, esse globo terrestre, esse universo que Jesus fundou. Nós precisamos dele, né? Para zelar dele, sobreviver através dele, porque ele é a nossa mãe. A natureza é a nossa mãe, é quem nos sustenta. Então nós precisamos zelar tanto de nós como do universo, do mundo, né? Do meio ambiente. Pois bem, o mundo que nós devemos afastar o mundo que Deus é contra, Jesus é contra, é aquilo que os homens inventam, né? Que afastam as pessoas de Deus, que destrói os planos de Deus. E o mundo de hoje está cheio disso. Então, quando a gente diz que devemos abandonar o mundo, é este mundo do pecado, das trevas, da escuridão, né? Jesus está no nosso meio, Ele é a luz que brilha, que veio para brilhar no meio dessas trevas, né? Então devemos abraçar esta luz que está no nosso meio para que o mundo da escuridão, de trevas, né, se afaste, né? Ou seja, fica iluminada, deixa de existir no nosso meio, né? Nós somos o sal e a luz do mundo. O discípulo de Cristo é para dar gosto, ou seja, o sal dá gosto, né? Todo mundo sabe que onde comer sem sal não tem gosto. Então a pessoa que não dá gosto para as outras, né, é uma pessoa que destempera, que não tempera. É uma pessoa que destempera, que vive para dar desgosto. Então nós devemos dar gosto, somos o sal. E também a luz do mundo, que devemos iluminar as pessoas, levar a claridade, a alegria, as coisas boas, né? O discípulo de Deus é esses que levam a paz, a alegria, o amor, né? Como ele ensinou durante toda a sua missão, o seu ministério aqui nessa terra. Viveu ensinando, pregando, fazendo o bem, curando, fazendo as maravilhas, e deixou para nós esta missão, né? Até um dia quando ele saiu, mas ele chamou os discípulos, como a gente vê no Evangelho de hoje, no Evangelho que está no livro de Lucas, no capítulo 5 e dos versículos de 1 a 11. Então deixaram tudo e seguiram Jesus. Então nós devemos deixar tudo. Em outras passagens das Escrituras vai dizer o seguinte: Jesus diz o seguinte: quem não deixar pai, mãe, filho, esposa, casa, marido, as riquezas, até a si mesmo, não estão aptos a ser discípulo de Cristo. Não estamos preparados para ser discípulo de Cristo. Cristo em primeiro lugar, as outras coisas em segundo lugar, né? Ele não está mandando a gente abandonar essas coisas. Devemos amá-las também, né? Os familiares, os bens materiais, a conta da gente viver bem, e não a conta de acumular demais sem ajudar ninguém, né? Jesus não é contra a gente ter as riquezas, ter as coisas, né? Mas o mundo de hoje deixa pessoas pobres, que necessitam de ajuda, né? Não foi Deus que deixou assim, mas por conta da ganância de muitos, né? Neste mundo que nós vivemos, existem as pessoas excluídas, marginalizadas, né? Aquelas perseguidas, né? Atribuladas. E nós que podemos fazer algo, Jesus deixou bem claro que devemos fazer o bem sem olhar a quem. E é o que nós iremos levar desta vida, desta terra. Um dia quando partirmos, um dia quando a gente morrer, for prestar conta com Deus, Ele vai fazer o julgamento, né? No dia da sua vinda, Ele vai ficar nas nuvens e vai separar a humanidade em dois grupos, né? Os bodes e as ovelhas, né? Os cabritos e as cabras, né?
As ovelhas irão para o céu, porque fez o bem, fez a caridade, ajudou aqueles que estavam com necessidade. É só a gente ver muito bem em outra passagem, né, das Escrituras, que não estou lembrado agora. E tem também aqueles que irão para o castigo eterno, o inferno, porque não serviu a ninguém. É aquela pessoa que ouviu muito bem a palavra, mas os espinhos, as ilusões por as riquezas, sufocaram, não deixou que ela desse fruto, que a semente desse fruto. Então a pessoa pensou, ouviu a palavra, mas pensava só nela mesma, não dava nada para ninguém, não ajudava, não dava o dízimo, não dava coletas na igreja, e muito menos fazer a caridade, né? Dar a esmola ao outro. Então, quem vai para o céu são as pessoas que deixam tudo nesse mundo, né? Para seguir Jesus, como esses apóstolos deixaram tudo, até seus pais, né? E as barcas. Eles se passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada, né? Jesus os chamou, né? Os chamaram para fazerem parte, para seguir Ele, que Jesus os tornaria pescadores de homens, né? Mas para atrair pessoas para a igreja. É bem diferente, não é mais peixe, né? Jesus deixou bem claro que eles iriam agora pescar pessoas para a igreja, ou seja, chamar pessoas à conversão, a fazer parte da sua igreja. E ele chama até nos dias de hoje, né? Todos os dias, ele chama ele chama você para fazer parte desta missão. Porque a gente não permanece para sempre, né? Como já falei, a gente vai saindo, né? Morrendo o físico, né? E precisa que fique outras pessoas para dar cumprimento a esta missão. Então, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, este é o meu comentário do Evangelho deste domingo, dia 9 de fevereiro de 2023, que tem como tema: deixaram tudo e o seguiram. O apelo está sendo feito para nós. Não é que nós temos que sair do mundo, é no mundo que nós iremos ganhar a salvação, mas é deixando as coisas que é do mundo, fazendo a separação, né? Sabendo distinguir o que é certo do que é errado. O que é errado, deixe; aquilo que leve à morte, deixe isso para lá. Mas o joio e o trigo, eles vivem juntos, não podemos sair do mundo. É no mundo que iremos ganhar a salvação, mas sem aderir a essas coisas, sem fazer parte dessas coisas, mesmo estando no meio delas, né? Devemos amar as pessoas sem olhar a quem, mas nunca concordar com tudo que as pessoas fazem por aí e quer que a gente faz, né? Então vamos deixar tudo e seguir o Mestre. Esse é o meu comentário de hoje. E quem quiser ler o Evangelho, né? Não vou ler para não ficar muito grande. Está em Lucas 5, de 1 a 11, né? Jesus ele pregou numa barca. Essa barca é a igreja. A igreja, né? As pessoas ali atrás, eu vou continuar ainda aqui. As pessoas atrás de Jesus por conta dos milagres, das pregações, daquilo de bom que ele veio fazer, né? A ponto de atrair muitas pessoas. Então ele comprimiu e espremeu. Então ele pegou uma barca e foi para dentro do mar, para ele ficar assim à parte, né? E fazer as pregações. E fez muitas pregações e as pessoas amavam, gostavam daquilo ali, né? Umas para mudarem de vida, né? Converter, e outras apenas por o materialismo, para o enriquecimento próprio, né? Para salvar a própria vida sem querer saber do próximo, sem querer saber do outro. Então a igreja, a barca é a igreja que nós nunca podemos deixá-la se acabar, afundar nas enxurradas da vida,
que todos os dias batem contra a barca, para afundar a barca dentro do mar, que são as coisas que é contra os ensinamentos de Deus, contra a igreja. Então vamos até o fim, e Jesus pede para ir até as águas mais profundas, ou seja, até as pessoas que não querem, nunca pisou e nem querem saber da igreja. Quem sabe que se a gente não vai pescar mais, atrair pessoas que a gente achava que nunca poderia fazer parte da igreja. Quem sabe se não vai dar certo. Então é isso, vamos lançar as redes, vamos lançar o Evangelho, a semente, para as águas mais profundas, para pescar mais peixes, mais pessoas que a gente acha que é difícil de aderirem à palavra de Deus, né? Quem sabe? Então, bom domingo para todos. Este foi o meu comentário de hoje, e logo mais à noite na igreja estarei comentando de novo, fazendo a celebração. Convido todos vocês para logo mais à noite na Igreja Católica de Carnaíba, às 19 horas. Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Tchau e até a próxima.
Momento de reflexão.